A paz de cristãos no meio do nosso comentário bíblico diário. Hoje nós estamos falando de Jeremias, capítulo número 15, que tem tantas partes marcantes que fica assim muito difícil selecionar algumas para a gente comentar. Mas eu já quero começar falando já do primeiro versículo. Versículo de número 1, porque Jeremias diz que o Senhor falou com ele. E era uma expressão interessante. Ele diz assim: Jeremias, ainda que Samuel e Moisés se pusessem diante de mim, a minha alma não seria com esse povo. Por que Deus usou essas duas figuras de Moisés e Samuel? É porque Moisés é o grande nome do Antigo Testamento, é o maior. A Bíblia diz que nunca mais se levantou nenhum profeta como Moisés. Ele escreve os primeiros livros da Bíblia, ele guia o povo na primeira jornada, na jornada da saída do Egito. Ele foi um dos maiores intercessores, ele recebe a lei do Senhor. Gente, ele foi um homem extraordinário. Mas não é só por isso que ele fala, não é só porque ele diz Moisés. A questão é que Moisés foi um grande intercessor. Lembra do episódio do bezerro de ouro no deserto? Quando o povo de Israel faz um ídolo e Deus manda Moisés descer do monte, falar com aquele povo, e a promessa era que ele destruiria aquele povo, porque Deus não ia suportar mais a rebeldia deles. E até faz uma proposta para a partir de Moisés começar uma nova geração. Só que Moisés se põe como intercessor do povo. E se não fosse as orações de Moisés, aquele povo teria sido destruído e Deus começaria uma nova linhagem. Então ele é um símbolo de um grande intercessor. Agora Samuel já é diferente. Samuel é o símbolo da retidão. Em 1 Samuel 3,19 diz assim, que o Senhor era com Samuel e nenhuma das suas palavras ele deixou cair em terra. Ou seja, tudo que Samuel falava, Deus validava. Tem noção da grandiosidade que é isso? Agora veja o que Deus está dizendo. Ainda que esses dois gigantes da intercessão, da oração, da dignidade, da santidade se pusessem diante de mim, perante aquele povo, eu não seria com o povo. Eu não ia reverter a sentença. Tem noção do que Deus está dizendo aqui? Então, o que Deus está nos ensinando? Porque tem muita gente que às vezes quer se garantir na oração dos outros. Talvez a sua mãe seja uma grande mulher de oração e de Deus. Talvez o seu pai seja. Talvez o seu marido. Talvez o seu esposo. Talvez o seu amigo. Talvez o seu pastor. E às vezes a gente quer se garantir na oração dos outros, na proximidade com gente santa, com gente boa, com gente de Deus. Só que tem uma fase da nossa vida que nenhuma oração externa vai nos salvar, que não vai te livrar. Aquele povo insistiu tanto no caminho errado que Deus está falando, não adianta levantar um mega intercessor. Está na hora de você entender que Deus quer ter uma aliança contigo, você precisa ter uma experiência com Deus e que ninguém vai conseguir se intervir na forma de Deus tratar a tua vida. Tem horas que nenhuma oração externa e nenhuma intercessão vai te salvar. Deus quer um posicionamento seu. Deus quer que você se posicione. Deus espera que você se coloque no lugar que Deus espera que você esteja. Agora, já no versículo de número 2, Deus vai mostrar o resultado disso. Ele vai falar de 4 coisas que podem acontecer com aquele povo. Ele diz que estão destinados à morte, para a espada, à fome para a fome e para o exílio. Quem tiver que ir para o exílio, vai para o exílio. Então tem 4 sentenças aqui muito difíceis, muito ruins. Era o juízo de Deus para acordar aquele povo. Deus permitia essas coisas para trazer um despertamento, para trazer cura para aquela nação. Tem horas que Deus vai permitir lutas nas nossas vidas que é para nos despertar. Quando Deus permite algo acontecer na nossa vida, não é para te destruir não é para me destruir não. O castigo é porque Deus te ama, porque a Bíblia diz que Ele só corrige o filho que ama. Quando você se importa com alguém, você corrige. Quando você não se importa, você não faz nada. Deixa essa pessoa se destruir. Gente, na nossa vida é assim. Eu, por exemplo, eu tenho 2 filhos. Na minha casa, eu vejo muito isso. Um, ele se move muito por recompensa e o outro, ele só se move quando tem alguma punição envolvida. Deus te conhece e Deus sabe que em algum momento da sua vida, Ele precisa puxar as rédeas. Deus nos conhece, Ele sabe que em algum momento, se a coisa não houver nenhum despertamento, nenhuma punição, a gente não aprende. A gente continua na rota e por amor, Ele permite algumas coisas. E às vezes essas coisas são muito dolorosas, muito pesadas. Mas lembre-se, nunca é para a tua destruição, mas é para a sua salvação. Quando você chega agora do versículo 15 ao 18, agora muda o tom. Jeremias ora com muita sinceridade, falando assim, Senhor, lembra-te de mim. Por quê? Porque depois desse juízo, ele começa a ficar assim, muito desesperado e clamar a Deus. Então vem uma das frases mais fortes do livro, presta atenção nisso. Ele diz assim, achadas tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração. Olha, quando Jeremias diz, eu comi a tua palavra, isso não é apenas uma poesia, uma frase bonita, porque na Bíblia, comer, essa palavra significa internalizar, transformar em parte de você. Não é só ler, não é uma atitude passiva. É descer, vir para dentro, formar consciência, reorganizar desejo, sustentar as nossas decisões.
A palavra é exemplificada várias vezes na Bíblia como pão, alimento diário, símbolo do alimento diário. Você que está assistindo esse vídeo, por exemplo, você está recebendo um pão para te sustentar hoje, um alimento. Na Bíblia é isso. Jesus disse: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. É por isso que de temporada em temporada, Deus não vai te dar uma frase de efeito, Ele vai te dar alimento. Você precisa ir no culto ouvir uma frase bonita, você precisa de alimento. Você não precisa se distrair, você precisa de alimento. Você não precisa ouvir uma pessoa engraçada, legal. Você não precisa sair leve, você precisa de alimento, porque o que te sustenta de verdade é a palavra, é o alimento de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E o capítulo vai terminar com uma mensagem de esperança muito forte. Quando Deus dá o ajuste final, Ele diz assim: se tu te voltares, eu te farei voltar. Se apartares o precioso do vil, serás como a minha boca. Veja que Deus sempre sinaliza, para as pessoas: volte, se você fizer a sua parte, eu faço a minha. É isso que Ele está querendo dizer. Porque o único caminho para a salvação, livramento, é o arrependimento. Não tem outro caminho, confissão, arrependimento. Se você se voltar para Deus, Ele vai se voltar para você. Simples assim, ponto final. Não é Deus que se volta para você, sou eu que me volto para Ele. Não é Deus que me busca, sou eu que busco a Ele e eu o acho. Só que Deus, Ele é tão tremendo, Ele é tão grandioso e é tão extraordinário que Ele ainda faz uma promessa no fim. Veja, versículo 20, Ele diz que ao voltar-se para Deus, a aliança seria tão estreita que quando isso acontecer, os inimigos vão pelejar contra você, contra o povo de Deus, mas não vão prevalecer. Ou seja, eu sou contigo para te guardar e para te livrar, é que diz o Senhor. Então, se você se voltar para Deus, não é só que agora você está em paz com Deus, não. Deus passa a ser o seu guardião, o seu protetor, o seu amigo fiel, e ninguém mexe contigo. Ninguém mexe com uma pessoa que tenha pacto com Deus. Ninguém toque numa pessoa que tenha pacto com Deus. Então vale a pena voltar. Porque não é só que Deus te perdoa, não. Deus te perdoa, te guarda e te livra. E a palavra de Deus hoje para você, entre tantas coisas que eu falei, guarde isso no coração. Quando você estiver no limite, não corre para fugir, não foge, não. Corre para o alimento de Deus, o alimento verdadeiro, que vai te confrontar, te vai fazer crescer. E esse capítulo mostra que Jeremias não disse eu li, ele diz assim, eu comi. Coma hoje, coma o versículo, ore com ele, mastigue ele, deixe ele te formar, deixe a palavra entrar dentro de você e transformar você por dentro. E se essa palavra, quero ser bem sincero, se ela mexeu com você, se ela é importante, se você entendeu que é de Deus, se inscreva aqui para receber mais palavras de Deus e seja um instrumento de Deus, falando para outras pessoas, falando para a gente, comentando aqui, porque ao fazer isso, você estimula pessoas a interagirem no mundo de Deus. Tem certeza que você conhece alguém que precisa receber essa palavra. Você pode ser um instrumento de Deus para abençoar uma vida. Que Deus te abençoe. Olha, amanhã a gente continua no próximo vídeo em Jeremias, capítulo de número 16, quando Deus vai pedir sinais e decisões difíceis, mas no meio do juízo Ele vai acender uma esperança de restauração que aponta assim para um futuro que Deus já está escrevendo. Capítulo 16, a gente vai ver isso, tá? E que Deus te abençoe muito e que a boa mão do Senhor seja sobre a sua vida e que você tenha grandes experiências com Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.